Peace comes at a price. Someone's always gotta pay. A expansão Phantom Liberty já está entre nós, e passados quase 3 anos após o lançamento desastroso de Cyberpunk 2077, o Update 2.0 finalmente veio para deixar o jogo como deveria ter sido desde o início. O Update 2.0 chega para revitalizar o jogo, implementando uma série de atualizações, alterações, mais correções e melhorias. Além disso, promove a alteração dos requisitos de sistema, sendo a partir de agora suportado apenas nos consoles da nova geração, e com especificações mais potentes para os PCs, com o detalhe que passa a ser obrigatório rodar o jogo em SSD. Os efeitos do Update 2.0 abrangem o jogo base, não sendo necessária a compra da expansão Phantom Liberty. No entanto, alguns recursos estarão disponíveis apenas para quem tiver adquirido Phantom Liberty, como o sistema de relíquias, acesso a Dogtown, novo limite de nível, entre outros recursos. A primeira grande mudança que vamos abordar é a reformulação da árvore de vantagens. As opções de vantagens ou perks estão mais enxutas, porém afetando muito mais a jogabilidade. Se antes, quando você habilitava uma vantagem, muitas vezes o efeito não era tão perceptível assim, agora fica mais evidente o efeito de cada vantagem selecionada. Agora, as vantagens são liberadas em grupos de acordo com os pontos de atributos alocados. As vantagens são liberadas com 4, 9, 15 e 20 pontos de atributo. Outra novidade é que várias vantagens estão sendo correlacionadas, ou seja, uma vantagem principal libera outras vantagens correlatas. Com isso em mente, para quem quer tunar seu personagem ao máximo com o Cyberware, vai precisar alocar uma boa quantidade de pontos em habilidade técnica, fica a dica. Outra mudança é que não existe mais a opção de redefinir todas as vantagens de uma vez. Em vez disso, é possível pedir um reembolso sem custo das vantagens individualmente. Assim, fica mais interessante na hora de testar as builds e menos custoso com certeza. Para quem jogar com um personagem pré-existente, será possível, além de redefinir as vantagens, resetar todos os pontos de atributo uma única vez. Claro que a galera já tá fazendo mod para ser possível resetar todos os atributos sempre que quiser, inclusive eu já vi. Seguindo com as grandes mudanças, agora as roupas possuem fins estéticos. Uma ou outra vai ter algum atributo, mas são poucas as opções. A armadura agora é fornecida majoritariamente pelos implantes cibernéticos. Caso esteja com um save antigo, você receberá uma ligação do Victor falando sobre o novo sistema. Caso seja um novo personagem, você terá acesso ao sistema cibernético no nível 10. Cut the foreplay, Vic. Spill. Well, some in-plan soft updates just hit the streets. Completely fresh patch. Useful as hell, Ripper say. Drop the dime to you first, cause well, I'm rooting for you, kid. I'd love to see you get ahead of the pack. Hot tip. Thanks, Vic. Now how might one nab this Wonder update? From just about every Ripper doc in town, actually. So not that much wonder at all, I'm afraid. Oh, you can hook me up too. Sure thing. Swing by any time. O seu personagem possui capacidade cibernética limitada, que vai aumentando de acordo com a progressão do personagem e com vantagens de habilidade técnica. Assim, haverá um limite de implantes que poderá ser utilizado, fazendo com que cada jogador use apenas aqueles mais pertinentes com o seu estilo de jogo. Os implantes agora têm afinidade com atributos específicos, ou seja, quanto maior for o atributo, maior será o bônus do implante em questão. O sistema de crafting ficou mais objetivo. Para qualquer tipo de melhoria, seja arma ou implante cibernético, será necessário apenas um tipo de componente ao invés da enorme lista de supermercado de antes. Agora os componentes estão classificados por categorias, indo do Tier 1 até o Tier 5++. Já os NPCs não dropam mais roupas, apenas componentes e armas. O drop vai melhorando à medida que o nível do personagem aumenta. Desmontar itens virou uma ação essencial para garantir esses recursos para o crafting. As armas tiveram seus status alterados. O dano das armas agora aumenta de acordo com a categoria. As armas únicas também tiveram seus efeitos especiais reformulados. Já no combate,
os NPCs estão com seu nível de dificuldade vinculado ao do V, ao invés de ser definido pela parte da cidade onde estão localizados como era antigamente. Agora a polícia de Night City está bem mais ativa, estando espalhados por todo lado. Assim que seu personagem cometer um delito, seja a pé ou em um veículo, será emitido um alerta que será possível ouvir pelo rádio. O tipo de unidade que estará envolvida na perseguição vai depender do seu nível de ofensa, as famosas estrelinhas, sendo que o nível máximo, você sabe o que vai acontecer, né? Você será perseguido pela temível MaxTech. Em relação aos veículos, estes possuem durabilidade variável. Agora é possível entrar em combate enquanto dirige. Nos carros, você poderá usar pistola e submetralhadoras, além das armas montadas que alguns veículos terão equipados. Já nas motos, é possível o combate corpo a corpo e com o uso de lâminas. É possível também balear ou cortar os pneus dos veículos. Adquirindo certas vantagens, é possível utilizar hacks em veículos, usar implantes cibernéticos e até saltar do veículo com ele em movimento. Essas foram as principais novidades do update 2.0. É claro que tem muito mais coisa rolando nesse update. O update 2.0 dá um novo fôlego para o Cyberpunk 2077. Está longe de ser uma redenção, mas sim uma nova chance, para finalmente mostrar todo o potencial do jogo e o que deveria ter sido feito desde o início. Vai rolar aqui no canal gameplay de Phantom Liberty, então fica ligado que logo menos ele tá na área. Se você gostou desse conteúdo, fica o convite para clicar no gostei e assinar o canal. Esse apoio é muito bem-vindo.